Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos do Evangelho, está se aproximando o domingo que nós conhecemos como Domingo de Páscoa. E eu acredito que você concorda comigo de que esta é a data mais importante da história da humanidade. Não estou aqui a desmerecer o Natal, não estou aqui desmerecendo outras datas importantes do cristianismo, mas eu posso vos assegurar que não há nada mais extraordinário, não há manchete de jornal mais espetacular, mais importante do que aquele anúncio do anjo dizendo às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Então eu quero neste momento compartilhar com você da palavra de Deus, onde nós percebemos que Jesus está em Betânia e ele recebe um chamado de Marta e Maria. E o chamado é urgente, o chamado é necessário porque Lázaro está à beira da morte. Mas interessante que Jesus recebe este chamado de emergência dos seus amigos, porque Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus, habitavam em Betânia. E Jesus ele demora 3 dias para atender esse pedido. Depois ele ainda leva mais um dia de caminhada para chegar até Betânia. Quando eu estive em Israel, graças a Deus pude ter o privilégio de visitar esses lugares, a gente percebe que a Bíblia tem razão e a sua narrativa é perfeita, verdadeira e eficaz. Então, Jesus saiu de Betânia e foi em direção à casa de Marta e Maria e Lázaro. E ao chegar nas proximidades da casa, no que a gente chama aqui no sertão ou aqui no Nordeste de terreiro, então eis que Maria e Marta correm em direção a Jesus, e diz: olha, mestre, se tu tivesses aqui, ele não teria partido. Aí Jesus diz: não se preocupe, não se preocupe. Ela diz: mas você não entendeu o que eu falei. Ele está sepultado há 4 dias e ele já fede. E ali, Jesus então, que ele vem numa caminhada de milagres, milagres jamais vistos pelos homens, e Jesus agora realiza um milagre extraordinário, algo que não se tem notícia, nem antes, nem durante, nem depois. Ele ressuscita a Lázaro, quando Lázaro já estava fedendo, Lázaro já estava com mau cheiro. Jesus ergue-o da morte para a vida. Isso já é um prenúncio do que Jesus vai fazer consigo mesmo, através do nosso Deus e do Pai dele, nosso Pai. E Jesus agora caminha em direção a Jerusalém, e Jesus ele faz a Páscoa, ele comemora a Páscoa com os seus, não é? E aí ele vai subindo para Jerusalém, vai até o Getsêmani, e ali ele chora, ali ele está em agonia, ali ele é preso, é levado até Pilatos, é condenado a carregar aquela cruz maldita pelos seus pecados, pelos meus pecados. E ali Jesus vai em direção ao Gólgota, onde ele é crucificado. A história até aí é uma derrota completa. A história de Jesus até a crucificação e morte na cruz é uma derrota completa, né? É uma decepção para aqueles que criam nele. Mas a Bíblia diz que depois de uma noite vem o amanhecer. E o amanhecer veio naquele domingo maravilhoso, o domingo da ressurreição.
E Jesus ali ressurreto, ele aparece aos seus discípulos, ele tem um encontro com Tomé, que duvidara da ressurreição dele, e ele diz algo para Tomé que na verdade é para nós nos dias de hoje. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, o que Jesus falou para Lázaro, o que Jesus falou para Tomé, que duvidou que Jesus tinha ressuscitado. O que ele falou é tudo o que nós precisamos para os dias atuais. Jesus disse assim: Lázaro, porque tu vistes a mim, porque tu colocastes teu dedo nas minhas chagas das mãos, porque tu vistes, tu crestes. Mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram, ou aqueles que não me virão, mas crerão. Está se falando de nós, cristãos, nos dias de hoje. Nós não tivemos o privilégio de Tomé em ver o Senhor ressurreto, mas nós cremos nisso, que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele ressurreto aparece a mais de 500 testemunhas, segundo a Bíblia. E ele aparece a Paulo no caminho de Damasco. E ele aparece a João na ilha de Pátmos. E ele hoje reina soberano nos altos céus. À direita, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que nós cremos que através de Jesus, pela sua morte, por ele ter nos comprado por alto preço na cruz perversa daquele Calvário, nós cremos que hoje podemos, pela graça de Deus, remidos dos nossos incontáveis pecados, nós podemos conhecer a face do Senhor quando formos para a eternidade. Porque há algumas pessoas, e nós costumamos dizer isso, só não há jeito para a morte. Mas eu quero lhe dizer agora, eu quero lhe dizer pelo Espírito, que para a morte há jeito, porque Jesus venceu a morte, ele explodiu o inferno, e ele reteve a chave da vida que tinha sido tirado de Adão lá no começo, no Gênesis, quando Satanás rouba de Adão a chave da vida e a morte, porque o homem não foi criado para morrer. Agora Jesus vai lá e resgata, toma a chave de volta, para que se cumpra a palavra que diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem, o Cordeiro Santo de Deus, o pecado foi morto. A morte foi vencida por mim e por você. Então, meus amados, que nessas datas de Sexta Santa, de sábado, de domingo, você tire um tempinho para refletir sobre a grandeza da ressurreição de Cristo. É porque ele ressuscitou que nós haveremos de ressuscitar. Ele é o primogênito, ele abriu o caminho, o véu foi rasgado e agora nós somos credenciados por graça, não por merecimento de nada. Nós somos credenciados, nós temos um passaporte espiritual para quando chegarmos ao céu, apresentarmos ao anjo e o anjo dizer nosso nome, dizer você é bem-vindo, porque Jesus tem o seu nome escrito aqui no livro da vida e ele morreu para lhe dar vida. Que você tenha uma Páscoa de paz, que você não perturbe o seu coração com essas coisas que o mundo hoje oferece. O mundo oferece muitas coisas para fazer você esquecer da ressurreição e dos dias santos da Semana Santa. Mas eu quero lhes dizer, meus amados, que nem por isso Deus deixou de amar você e a mim. Porque o preço que foi pago na cruz foi muito alto por mim e por você. E agora, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos juntos. Meus amados, não tenham dúvidas nenhuma que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não tenha dúvida em seu coração, porque confesse com sua boca
que ele ressuscitou entre os mortos. Entregue a ele sua alma, sua vida, para que você viva aqui na terra com alegria. E quando chegar a hora de você subir, as portas celestiais se abrirem para você, reconhecendo você como filho ou filha adotiva de Jesus e com direito à eternidade e ao palácio da eternidade. Que Deus o abençoe nesta Páscoa, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele te conceda a paz e que as misericórdias do Senhor cubram minha vida e a tua vida. Tenha uma feliz Páscoa. Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja abençoado agora. Amém. Amém.